Se coloque de pé, meus irmãos, para nós lermos a palavra em Juízes, capítulo 6, hoje o segundo dia da nossa campanha, o Deus que me vê. E nós vamos ler Juízes, capítulo 6, versículo 14, a princípio, para nós meditarmos na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes, capítulo 6, versículo 14. Deus abençoe os irmãos que nos visitam nesta noite de hoje, os irmãos que nos acompanham também pela transmissão, né? Que o Senhor abençoe cada um de forma especial. Juízes 6,14, quem encontrou diz, glória a Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, nós pedimos ao Senhor que por graça e bondade, o Senhor venha confirmar essa palavra aos nossos corações, o Senhor venha falar com o teu povo, com a tua igreja, pois nós precisamos muito de ouvir a tua voz. E o Senhor já tem tocado os nossos corações através dos louvores tão maravilhosos que nos abençoaram aqui nesta noite. Continua, Senhor, a falar conosco por meio da tua palavra. Em nome de Cristo, amém e amém. Assentai-vos, meus irmãos, vamos dar uma linda salva de palmas, mas com glória a Deus e aleluia. Amém? Jesus, Ele merece o nosso melhor. Meus irmãos, nós sabemos que a história do povo de Israel, ela é dividida em vários momentos, né? O povo de Deus vai para o Egito, desce para o Egito. José estava ali naquele momento como homem enviado por Deus para prestar socorro à nação de Israel, naquele período de 7 anos de fome, 7 anos que representavam as espigas secas e vazias, as 7 vacas magras. Mas Deus, Ele sempre envia socorro antecipado, né, irmãos? Quando a luta vem sobre a nossa vida, Deus já tem uma porta de escape preparada para aquele que crê e confia no seu nome. Então, veio o período de fome, a escassez, o povo de Israel ficou ali, e depois da morte de José, vai dizer a Bíblia que eles passaram 430 anos ali. Mas se levantou outro rei, que não conhecia José, escravizou o povo com dura servidão, e durante esses 430 anos Israel sofreu muito, mas eles clamaram ao Senhor. Deus enviou um libertador chamado Moisés, os irmãos conhecem a história, que tirou o povo do Egito. Eles peregrinaram 40 anos, Deus não permite que Moisés entre até a terra prometida, mas Josué prossegue, né? E termina de colocar o povo na sua terra, distribuir as terras. E depois da morte de Josué, diz a Bíblia que ainda aquela outra geração que viu as maravilhas do Senhor, conseguiu ainda segurar um pouco ali as rédeas, né, do coração do povo de Israel, mas passou aquela geração e surgiu-se então uma outra geração que não conhecia a Deus, pastor Maurílio. Certa vez eu ouvi um irmão dizendo que a primeira geração é cristã, a segunda é quase cristã, e a terceira se degenera completamente, né? Eu sei que isso não se aplica a todos os casos, mas geralmente a gente percebe, não é, irmãos? Essa degeneração. A primeira geração vem com força, com garra, com oração, com jejum, buscando a Deus. Morre aquela geração, já se levanta outra geração mais fraca. E depois a terceira geralmente se degenera. Mas se nós guardarmos a palavra, Deus vai manter um remanescente fiel para honrar o seu nome e glorificar a sua palavra. Amém, meus irmãos? Deus sempre tem um remanescente fiel. E depois dessa morte dessa geração, Israel agora vai entrar em um período que alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que foi o período da idade das trevas, presbítero, do povo de Israel. Por quê? Porque eles agora vão viver um verdadeiro pêndulo espiritual. A Bíblia diz que não havia mais uma liderança forte para reger o povo. Não havia ainda chegado o período da monarquia, né? É um período entre a morte de Josué e aquela geração, e um período entre a monarquia, que vai cobrir aí vários séculos de história. E a Bíblia diz que por não haver uma liderança forte, cada um fazia o que bem lhe parecia. Cada um fazia o que queria.
Se tem uma coisa, meus amados, que faz o homem declinar espiritualmente, é quando ele começa a perder a direção do Espírito de Deus sobre a sua vida. E ele começa a fazer aquilo que ele quer. Conforme ele pensa, conforme ele acha, conforme ele dá na teia. Bonito, meus amados, é viver uma vida debaixo da direção de Deus para nós. Porque quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nós podemos até passar pela luta e pela dificuldade, mas quando nós temos a convicção no nosso coração que Deus está pilotando o nosso barco, nós temos a certeza da vitória lá no final. Amém? A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava sob a liderança de Moisés, o povo caminhava, irmãos, era como gafanhoto sobre a terra. Às vezes a gente não consegue ter essa concepção. Só do exército era mais de 600 mil homens, irmão Daniel. Então, se a gente calcular os que não eram dos exércitos, as mulheres e as crianças, vai dar uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. Imagina esse povo no deserto. Alguém poderia pensar, que loucura, estava lá no Egito, estava escravizado, mas pelo menos tinha os melões do Egito, tinha os pepinos do Egito, tinha as cebolas do Egito, tinha a carne do Egito, mas eu prefiro estar no deserto debaixo da direção de Deus, sabendo que o Senhor nos dará jornada segura. O povo estava lá no deserto, mas Deus estava cuidando do seu povo. Quando o povo estava com fome, Deus mandava pão. Quando o povo estava com sede, Deus mandava água. E o Senhor está enviando para nós aqui hoje também essa palavra, amém, irmãos? O importante para nós é andarmos na direção de Deus. Não importa se você está no deserto, no dia que bater a sede, Deus vai fazer a água sair da rocha, mas você não vai ficar sem provisão de Deus para a sua vida. Mas agora o povo estava lá naquele pêndulo, ora servindo a Deus, ora servindo os deuses da terra dos amorreus, da terra dos cananeus. Ora sendo fiel ao Senhor e ora caindo em profunda idolatria. E a Bíblia diz que depois que Débora e Baraque livram a nação de Israel, eles ficaram, meus amados, 40 anos experimentando assim uma quietude, uma tranquilidade na presença de Deus. Mas agora vamos para o texto que nós lemos, o capítulo 6 e o versículo 1 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Irmãos, eu fico maravilhado como que tempos de tranquilidade pode nos colocar em maus lençóis, né? Uma vez eu ouvi um irmão dizendo assim, que tanto a prosperidade como a pobreza são um perigo para nós, né? A pobreza é um leão magro, e a prosperidade é um leão gordo, mas ambos são feras, ambos representam perigo. Então, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, de todos os lados nós estamos em perigo. Existe o perigo no momento da luta, porque no momento da luta a gente tende a reclamar de Deus, a gente tende a pensar que Deus nos desamparou. No momento da dificuldade, que o aperto vem, a gente tende a esquecer dos benefícios que Deus já nos fez nos tempos de outrora e começa a focar demais na luta, no problema, na dificuldade. Mas em regra geral, no momento da luta, nós corremos para o Senhor. Não é assim? Alguns reclamam, mas em regra geral, quando a coisa aperta para o nosso lado, a tendência é nós corremos para Deus. Você pode perguntar a maioria dos irmãos que vieram aqui, que hoje servem a Deus, que hoje estão na casa de Deus, vieram por causa da luta. Foi assim ou não foi, irmãos? Vieram porque Deus fechou a porta financeira, vieram por causa de problema na família, vieram por causa de problema de enfermidade, mas tudo aquilo era a isca de Deus para trazer você para mais perto da presença do Senhor. Geralmente, a luta, a escassez, a adversidade nos aproxima de Deus. Mas se tem uma coisa que é perigosa para o homem, irmão, é a bonança, é a prosperidade, é a tranquilidade. Porque se na adversidade o homem corre para Deus, na bonança o homem tende a se esquecer de Deus. É poucos que são como Jó, né? A Bíblia vai dizer que Jó tinha 3.000 camelos, eu gosto de brincar, que Jesus falou que é mais fácil, né, um camelo passar por o fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Jó tinha 3.000 camelos, passava ele os 3.000 camelos e ainda ficava folgado, né?
porque ele era um homem fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas isso é uma raridade. Ver um homem como Abraão, que a Bíblia diz que era muito rico, que tanto que ele e Ló tiveram que separar um do outro, porque os pastores estavam começando a brigar, dada a quantidade de fazenda e ovelha, mas é raridade. Em regra geral, quando nós estamos sossegados, nós tendemos a nos esquecer do Senhor. E foi isso que aconteceu. Depois que Débora e Baraque julgou a causa da nação de Israel, a terra ficou 40 anos sossegada. Mas ao invés de nesses 40 anos, Israel buscar a Deus, Israel entrar na presença de Deus, irmão Edno, Israel se dedicar a Deus, a Bíblia diz que ao contrário disso, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos, que um dia Deus abençoou aqui nesse lugar. O pastor Ademar até conta a história de uma mulher que veio aqui problemática das pernas, não conseguia andar. Jesus curou a mulher e o pastor perguntou: e aí, minha irmã, a senhora está feliz? Estou feliz, pastor, porque agora eu vou poder pular o meu carnaval. A gente ri assim, mas na verdade é para chorar. Por quê? Porque é uma pessoa que não entendeu o benefício que o Senhor lhe fez. O Senhor curou a perna dela, sabe para quê? Para ela vir para a casa de Deus, para ela adorar a Deus. Mas ela fez o que era mal aos olhos do Senhor. Cuidado, irmão, quando o Senhor te abençoar, ao invés de se esquecer de Deus, se achega um pouco mais para a presença do Senhor. Fica mais perto dele, não deixe os benefícios de Deus corromperem o seu coração, mas que eles possam te trazer para mais perto da presença do Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. O Senhor vai entregar o seu povo nas mãos dos midianitas. Leia aí comigo, vai dizer assim: e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Eu vou dizer uma coisa aqui e vocês vão entender. Sabia, meus irmãos, que muitas vezes Deus entrega o crente nas mãos do diabo? Quem entendeu o que eu disse, diz amém. Deus fez isso até com Jó, não foi, pastor? E Jó, por causa da fidelidade dele. Deus olhou para Satanás e disse assim: tudo que ele tem está na tua mão, só não toca na vida dele. Depois que Satanás destruiu tudo que Jó tinha, o Senhor ainda deu permissão mais uma vez para Satanás tocar na saúde física de Jó, mas não lhe tirasse a vida. Se Jó, que era um homem fiel a Deus, Deus permitiu o diabo tocar na vida dele, imagina aquele que está fora da presença de Deus. Imagina a pessoa que está fora da vontade de Deus. Irmãos, entenda isso aqui, o nosso maior problema é nós mesmos. Somos nós mesmos o culpado dos nossos problemas. Veja que o problema aqui não eram os midianitas. O problema era o povo de Israel que fez o que era mal aos olhos do Senhor. O apóstolo João disse que aquele que pertence a Deus, ele está guardado em Deus e o maligno não lhe toca. Então Satanás, meus amados, não tem o direito de tocar naquele que está na presença de Deus e abrigado no esconderijo do Altíssimo. Pois para até para entrar naquela manada de porcos, o diabo teve que pedir permissão. Imagina para tocar na vida de um servo de Deus e de uma serva de Deus, amém, meus amados? Então só tem duas maneiras o diabo tocar no crente: ou se Deus permitir, como no caso de Jó, ou se o crente abrir a porta para o diabo entrar, porque Paulo em Efésios 4:32 ele diz: não deis lugar ao diabo. E muitas vezes nós estamos sofrendo reveses na nossa vida, porque nós mesmos estamos dando lugar para o diabo. Então às vezes nós focamos demais naquele texto que diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. É verdade, mas antes disso o versículo diz: sujeita primeiro à vontade de Deus. Então só consegue resistir o diabo aquele que sujeita à vontade de Deus. E se você estiver na vontade de Deus, o diabo não lhe toca, diz a palavra. Agora, muitas vezes somos nós mesmos que abrimos a porta e dizemos assim: ó, diabo, pode entrar e fazer a farra na minha casa, pode entrar e fazer a farra na minha família,
Por quê? Porque nós começamos, meus amados, a andar em desobediência à vontade do Senhor. Aí o Senhor fez o quê? Entregou o povo na mão dos midianitas. Ah, meus irmãos, quantos crentes, olha aqui, quantos crentes que são crentes, estão na igreja, são batizados, participam da ceia, mas como o pastor Ademar sempre prega aqui, estão debaixo da tutela do diabo. O pastor aqui essa semana, hoje é quinta, né? Ontem à tarde, no culto da tarde, quem estava aqui no culto da tarde? Né? Os irmãos vão se lembrar, o pastor passou uma revelação para uma irmã que era crente, há muitos anos, mas o pastor disse assim, quando você vai orar, o diabo zomba da tua cara. E sabe qual foi a decisão dela? Ela mesmo crente, servindo a Deus há muitos anos, decidiu se casar com um macumbeiro. Fez o que é mal aos olhos do Senhor, mas Deus teve de compaixão e deu uma oportunidade para ela ontem aqui, amém? Então Deus nos dá a oportunidade, mas quanto nós teremos que sofrer para aprender, meus amados, valorizar aquilo que Deus já nos deu, valorizar a palavra que o Senhor já colocou diante de nós e obedecemos a ordem do Senhor. O Senhor está aqui nessa noite dizendo para nós que essa noite é noite de fechar brecha para o inimigo, meus amados, não ter acesso à nossa vida, não ter acesso à nossa casa. A Bíblia diz que, olha novamente aí, meus amados, o perigo de nós não enxergarmos com os olhos certos as bênçãos que Deus nos dá. Deus deu uma chance para Ezequias, ele iria morrer, né? Deus deu mais 15 anos de vida para ele, Deus prosperou, Deus abençoou, mas depois que Deus abençoou, o inimigo foi fazer uma visita lá na casa dele, irmã Nelly. O que ele fez? Abriu as portas, abriu o tesouro da casa dele. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Você sabe, irmão, que não é nem toda pessoa que nós podemos assim, tá abrindo as portas da nossa casa. Eu vou contar um caso aqui para os irmãos. A minha mãe sempre gostou muito de plantas, especialmente de samambaias. E eu me lembro que a minha mãe tinha uma coleção assim de quase umas 100 samambaias. E nós convidamos um casal da igreja, na época, isso há uns 20 anos atrás, para almoçar na nossa casa. Era um dia de domingo, e aquela irmã foi, e a minha mãe, né, fez igual o rei Ezequias, abriu o tesouro dela e mostrou as plantinhas, e falou, irmã, isso aqui para mim é uma terapia, eu fico cuidando aqui das minhas plantinhas, eu fico conversando aqui com as minhas plantinhas, né, e depois eu não vejo nem a hora passar. E de repente aquela mulher fez um comentário meio estranho assim, a gente até se entreolhou, eu e a minha mãe, ela passou a mão assim nas plantinhas e tal, beleza, fomos almoçar. No dia seguinte, irmãos, as bichinhas estavam tudo seca. Sabe o que é seca? Igual aquela maldição que Jesus lançou sobre a figueira estéril. Quem se lembra? Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti. E é bíblico, lá em Provérbios diz que nada pode parar diante do poder da inveja. Então, muitas vezes a gente abre as nossas portas assim, né? Quanta gente, irmãos, que abre o seu coração com qualquer pessoa, com quem você não conhece, com quem você não sabe se quer seu bem, com quem você não sabe se vai orar por você, ou se lá no fundo está comemorando a sua derrota e a sua tragédia. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a porta da nossa casa. Eu já vi tantos lugares que é assim, né? Você vai visitar a casa da pessoa, a pessoa nunca te viu, a pessoa já te abre até o quarto onde dorme. Nós não podemos ser assim, meus amados irmãos. Nós devemos ter critério na nossa vida. Ezequias abriu a porta e o inimigo entrou. Quando o inimigo saiu, Deus levanta o profeta Isaías para dizer, vai lá para ele e diz que esse mesmo inimigo que ele abriu as portas da sua casa para conhecer os seus tesouros, voltará aqui para possuir e roubar tudo que ele tem. Então tem coisas que Deus nos dá, meus amados, que é para nós guardarmos para nós. É um tesouro entre o Senhor e nós, é algo entre nós e Deus. Tem bênçãos, irmãos, que nós temos que contar mesmo, sabia? Glorificar a Deus. Mas tem bênção, irmão, que a gente tem que, fica quietinho no teu canto. Tem um lugar certo para contar.
tem as pessoas certas para nós compartilharmos, amém? E talvez eu falo com pessoas aqui hoje que estão sofrendo com isso, sendo vítima da inveja. A Bíblia diz que nada pode parar diante da inveja, mas eu te digo que nada pode parar diante do poder do Deus que nós servimos, aleluia! Como a irmã Ezra cantou aqui hoje, não há ferrolho, não há porta, não há nada que pode parar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor entregou Israel na mão dos midianitas. E eles começaram, irmãos, a esconder nas covas, nas cavernas, fortificações, né? Porque quando eles semeavam algo, o inimigo vinha e roubava. É igual uma pessoa que trabalha, às vezes até ganha bem. Irmão, porque quando o diabo está na vida da pessoa, deixa eu dizer isso aqui para você. Às vezes a pessoa pode comprar um carro bom, o carro fica ruim. Pode ter um emprego bom, ganhar bem, mas o dinheiro não dá para o mês. Quando chega no fim do mês, está batendo as latas vazias, né? E quando Deus está no negócio, irmão, é diferente. A pessoa pode ganhar pouco e sem ela saber, o dinheiro está sobrando no fim do mês. Como? Não sei, é a bênção de Deus, amém? A bênção de Deus. Eu conheci um irmão na minha cidade. Aquele irmão era uma curiosidade. Ele tinha uma moto e ele ia para a igreja com aquela motinha. De vez em quando levava um esposo, de vez em quando uma filha, depois outra filha, porque era uma moto e era 3 filhas. E ele ganhava um salário mínimo, mas a vida dele era abençoada. Ele tinha fartura em casa. E quando perguntavam para ele dizia: mas irmão, como que você ganha um salário e consegue viver dessa maneira? Ele respondia: eu não sei, eu só sei que a bênção de Deus está na minha vida. Então quando, meus amados, o crente está na mão do diabo, na mão dos midianitas, não tem salário que chega, não tem bênção que chega, não tem vitória que chega, porque está tudo entrando assim, ó, em um saco furado. Mas quando a bênção de Deus está sobre nós, o pouco com Deus se torna muito, meus amados, na nossa vida. O pouco com Deus se torna muito. E eles começaram a esconder, porque na época da cega o inimigo vinha e roubava tudo. Vinha e saqueava tudo. É a pessoa que trabalha, irmãos, o mês inteiro. Aí quando vai receber o salário, aí acontece um problema na saúde. É o carro que quebra, é mais outro problema ali. Aí você, meu Deus, eu tinha tanto plano, tinha que resolver isso e aquilo, e agora eu não posso mais, não é? Mas o Senhor vai nos dar vitória aqui nessa noite, irmãos. Eu estou crendo nisso, em nome do Senhor Jesus. Mas olha o que diz, no versículo 6, diz que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, porque a presença do diabo, irmão, na casa, no lar, na família, traz dano. Mas diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, aleluia. Aqui, irmãos, está a resposta da nossa vitória. O inimigo, irmãos, não sai com vassoura ungida, o inimigo não sai com rosa ungida, o inimigo não sai com óleo ungido, o inimigo sai com uma postura diante de Deus e joelho dobrado na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o povo de Israel. Ainda Deus mandou um profeta lá para dar um puxão de orelha neles primeiro, né? Mas Deus já tinha algo em mente. Olha só o que diz o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo. Aonde, irmãos? No lagar. Lagar é lugar de quê, irmãos? Pisar vinho. Espremer as uvas, né, irmão Lauro? Mas ele estava malhando o trigo no lagar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Tem muita gente que só dá desculpa. É ou não é? Gideão poderia dar desculpa. Ah, sabe de uma coisa? Não tem o que fazer. Quando os inimigos chegarem, simplesmente a gente não reage, deixa eles levarem tudo. Mas não, ele teve uma estratégia. Vamos enganar o inimigo. Vamos levar o trigo para o lagar. E vamos malhar o trigo lá para a gente conseguir preservar o trigo. Ele não deu desculpa, mas ele achou um meio de resolver o problema. Tem gente, irmão, que só fica dando desculpa. Ah, hoje eu não vou na igreja porque está chovendo. Arruma um guarda-chuva.
Ah, eu não tenho um guarda-chuva, vem debaixo da chuva, você não é de açúcar. Quem já veio para a igreja debaixo de chuva? Deixa eu ver aí. Irmãos, que saudade desse tempo que os crentes não eram de açúcar, né? Lembra da época que os crentes não eram de açúcar? Fazia chuva, os crentes estavam na igreja. Fazia sol, os crentes estavam na igreja. Fazia calor, os crentes estavam na igreja. Fazia frio, os crentes estavam na igreja. Chovia canivete, os crentes estavam na igreja. Mas não abria mão do compromisso. E hoje, irmão, a gente tem tudo e inventa desculpa. Eu estava conversando com o presbítero Ageu nessa semana, e ele comentando que durante 10 anos da vida dele, ele caminhava 2 quilômetros para ir para a igreja, 2 quilômetros para ir voltar para a igreja. E às vezes ele pegava o Josias aqui, para andar mais rápido, e ia de trotinho com o Josias, para conseguir chegar a tempo do começo do culto, né? Eu lembro, né, irmã Jaqueline? Quando a irmã Jaqueline veio para cá, a irmã Jaqueline, Petrotita, Débora, e eles vinham de lá do Aue, voltava para o Aue, vinha do Aue, voltava para o Aue. Hoje você senta e conversa com eles, o Senhor abençoou, abriu as portas, mas o começo foi de luta e de batalha, sabe por quê? Porque eles não ficaram inventando desculpa, mas eles usaram estratégia para resolver o problema. Para resolver o problema. Então tem gente, irmão, que arruma desculpa, não vou para a igreja, porque eu estou com dor nas costas. O irmão Luiz comentou ontem, né, irmão Luiz, que ele estava passando mal, e ele pensou, hoje eu não vou na igreja, mas de repente ele disse, não, eu vou sim para a igreja, sentindo dor, com 89 anos de idade, veio para o culto, mas quando ele voltou para casa, voltou curado, porque o Senhor o alcançou. Então, enquanto você ficar dando desculpa, Deus não vai te abençoar. Mas quando você tomar uma posição diante de Deus e dizer, Senhor, é isso aqui que eu tenho, né? Lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, o profeta Joel fala bem assim, pegue a enxada de vocês e faz espada. Pega a foice de vocês e faz lança. O que ele está dizendo? Não fica dizendo assim, eu não vou para a guerra não, eu não tenho espada, eu só tenho essa enxada aqui. Pega essa enxada, rapaz, e usa como espada. Para de ficar dando desculpa e arruma um jeito de resolver o seu problema, porque quem quer, dá um jeito. Amém, irmãos? E às vezes a gente inventa tanta desculpa, é isso, é aquilo, é a condição, é dor daqui, é dor acolá, porque eu não consigo, é porque eu não tenho tempo. E o Senhor está dizendo para nós, vai malhar trigo no lagar. E quando ele estava malhando trigo no lagar, diz a Bíblia que o anjo do Senhor assentou, irmão Adeildo, lá debaixo do carvalho e ficou observando ele trabalhar. Ô, irmãos, isso aqui é bonito, porque quem toma uma posição diante de Deus, Deus fica de olho nessa pessoa, só esperando o momento de abençoar. E o anjo do Senhor olha para ele malhando o trigo no lagar e aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, homem valoroso, aleluia. Talvez você entrou aqui hoje na luta dizendo, Senhor, hoje eu não podia estar nem no culto hoje. Eu juntei as moedinhas aqui, Senhor, para pagar um Uber. Ontem eu estava dando um discipulado para o irmão e ele falou bem assim, irmão, eu não estava nem com condição de vir hoje, mas eu juntei umas moedinhas e paguei o ônibus e falei, Senhor, hoje eu vou lá no discipulado, mas não vou faltar a aula do batismo. E eu fico imaginando pessoas assim, e o anjo do Senhor só olhando o pastor Maurílio dizendo, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. O Senhor, irmão, é com aquele que se esforça, porque tem crente que pensa que esperar em Deus, presbítero, é se acomodar, né? E não é. A Bíblia diz, vós que esperais no Senhor, esforçai-vos. E ele se esforçou, o Senhor é contigo. Mas aqui vem a pergunta de Gideão no versículo 3, ele está dizendo assim, mas, Senhor meu, se o Senhor é conosco mesmo, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Irmãos, esse sentimento também nos assalta. Nós chegamos na igreja e Deus diz que é conosco, mas quando você chega em casa, é luta na família. Quando você chega no trabalho, é luta no trabalho. Quando você vai no médico, é luta na saúde. Aí você pergunta, mas meu Deus, se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por esse tanto de prova? Se o Senhor está comigo, por que eu estou passando esse tanto de luta?
Cadê aqueles milagres que os nossos pais nos contaram, das maravilhas que o Senhor fazia, que o Senhor abriu o mar vermelho, que o Senhor protegeu o povo de Israel, que o Senhor mandou maná do deserto? Parece até que Deus mudou, né, irmãos? Parece que o tempo passou e Jesus ficou mais fraco, mas não. Jesus Cristo, diz o autor aos Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operou no passado ainda opera hoje. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, se Ele quiser, Ele abre o mar vermelho ainda hoje, aleluia! Ele não perdeu a sua força e o seu poder. Aí eu gosto do versículo 14, que é aqui que eu queria chegar, que nós lemos, diz assim: então o Senhor olhou para ele. Oh, glória a Deus! Tu és o Deus que me vê, é o tema da nossa campanha, amém, irmãos? Ele começou a questionar e Deus não deu resposta para ele, irmão Aloysio. Deus olhou para ele. E quando o Senhor olhou para ele, o Senhor é como se dissesse assim: Gideão, você quer resposta para o seu problema? Eu não vou te dar. Irmão, é difícil Deus dar resposta para as nossas indagações, sabia? Jó, quando ficou perguntando: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Aí Deus se manifestou, irmão Lauro, e começou a fazer umas perguntinhas bem facinhas para Jó. Quem se lembra das perguntas? Vocês lembram? Vocês deram risada porque vocês lembraram, né? Mas as perguntas do Senhor eram bem assim: onde você estava quando eu criei as constelações? Quando eu criei o 7 estrelas? Quando eu criei o Órion? Né? O Senhor começou a falar de coisas com Jó que nem a ciência de hoje, com toda a sua sapiência, sabe responder. Considera Jó naquela época. E quando você vai ler, Deus fez mais de 70 perguntas. Quando Jó perguntou por que ele estava sofrendo, Deus mais perguntou para ele do que respondeu. Então Deus não está interessado, irmão, em ficar nos respondendo assim toda hora, todo momento, não. Sabe o que Deus disse para ele? Ao invés de você ficar preocupando, rapaz, por que isso te sobreveio? Faz o seguinte: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Para de ficar dizendo que Deus te desamparou, que o Senhor não te olha mais. Olha aqui, rapaz, eu estou olhando para você e eu estou dizendo: vai nesta tua força. Então o que Deus espera de nós é isso, irmãos. Para de ficar reclamando, para de ficar dizendo: Deus me desamparou, Deus não lembra de mim, Deus não olha para mim. Levanta a cabeça e vai nesta tua força. Tem irmão aqui, irmão, que se nós dobrar o joelho com ele na madrugada, a gente não consegue acompanhar. Eu lembro do irmão Alcides lá na minha cidade de Montes Claros. Foi eu, um presbítero e um diácono, e eu era o cooperador. E nós dobramos o joelho com o irmão Alcides assim, igual o irmão Aloysio, 80 e poucos anos, já bem velhinho. Mas sabe aquele irmão assim que quando pegava o microfone, ele cantava um corinho assim tremendo e a igreja incendiava da glória de Deus. Eu já estou encerrando. Aí fomos lá no barracão, que era a terra dele lá, e ele nos chamou para ir para o mato orar. Fomos orar com o irmão Alcides. E nós estamos orando, e eu, que era o cooperador, fui o primeiro a desistir. Acendi uma fogueira lá, estava frio, e fiquei lá, eu falei: meu Deus, mas que irmão que ora, meu pai, né? Daqui a pouco eu vi o diácono levantou também da oração, e ficou só ele e o presbítero, e eu fiquei lá assim: quero ver até onde ele vai aguentar. Não é que eu estava torcendo para ele não aguentar, né? Mas eu fiquei assim: será que esse irmãozinho dessa idade vai dar um banho nós três aqui? E deu. Chegou uma hora que nem o presbítero aguentou. Levantou da oração e o irmão Alcides lá de joelho dobrado, né? E eu acho fantástico, irmãos, assim, que ele pode dobrar o joelho aqui, ó, ele vai até 5 da manhã orando. E às vezes a gente não tem essa força, não é, irmão? Às vezes a gente não tem. Às vezes a força que você tem é para orar 1 horinha só. Ou às vezes a força que você tem não dá nem 1 horinha. Talvez você está tão aqui dizendo hoje: Senhor, 1 hora para mim é demais. Se for 10 minutinhos para mim, Jesus, eu já estou arrastando. O Senhor está dizendo: é 10 minutinhos que você consegue. Vai nessa tua força que eu vou te honrar. Se você consegue virar a noite, vira a noite. Consegue 1 hora, vai 1 hora. Consegue meia, 10 minutos, vai nessa tua força que eu serei contigo. Irmão, você sabia que a igreja que recebeu mais elogio de Jesus, das 7 igrejas da Ásia, era uma igreja fraca? O Senhor vai olhar para a igreja de Filadélfia e vai dizer bem assim: você tem pouca força.
mas você não negou o meu nome e você guardou a minha palavra. Então, meus irmãos, às vezes a nossa força não vai ser igual a força do irmão Alcides, que a gente vai dobrar o joelho assim, vai virar madrugada, né? Vai ser aquela força dos 10 minutinhos. Mas o Senhor vai atender a sua oração. O Senhor vai atender o seu clamor. Talvez hoje a tua força é pequena, mas o Senhor vai te fortalecer e amanhã a tua força será maior. Em nome de Jesus. Mas o que nós precisamos, meus amados, e eu quero encerrar aqui agora com isso. Mais duas coisas. No versículo 18, quando ele vê aquela manifestação de Deus, ele está dizendo: rogo-te que o Senhor não te apartes, até que eu volte e traga um presente para o Senhor e o ponha perante ti. E o Senhor disse: eu esperarei até que você volte. Sabe o que me mostra? Irmão, o povo de Israel, diz a Bíblia, que empobreceu. O que diz o texto que nós lemos? Empobreceu muito. A condição deles era pouca. Mas quando Deus se manifestou, eu acho bonito isso, irmãos. A Bíblia diz que Gideão disse: Senhor, fica aqui, que eu vou trazer um presente para o Senhor. Irmão, tem gente que traz presente para Deus só daquilo que lhe sobra. Mas mesmo estando em pobreza e muita pobreza, Gideão disse: eu ainda vou preparar um presente para o Senhor. Tem gente no culto, irmão, que é aquele espírito de sanguessuga. Ele só quer o venha a nós, mas o vosso reino, nada, né? Ele só quer receber. E Provérbios 30 diz que a sanguessuga tem duas filhas: dá e dá. Tem pessoa que vem para o culto só com aquele sentimento: Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor eu preciso, Senhor me abençoa. Será que tem um Gideão aqui para dizer: Senhor, espera que eu vou oferecer algo diante do Senhor aqui hoje? E quando eu falo oferecer algo a Deus, eu não estou falando apenas de uma oferta financeira, porque às vezes a gente não tem mesmo. Mas você pode oferecer o seu coração, você pode oferecer o seu glória a Deus, você pode oferecer o seu aleluia, e o Senhor vai receber o seu sacrifício de louvor na presença dEle. Ofereça algo para Deus, irmão. Ao invés de ficar só requerendo, só pedindo, dê algo para o Senhor. E agora eu finalizo com isso aqui. Deus agora vai pedir de Gideão uma posição. E no versículo 25 Deus vai dizer: derruba o altar de Baal. E no versículo 26 Deus vai dizer: e edifica um altar ao Senhor teu Deus. Você quer ver, irmão, Deus abençoar a sua casa? Quer ver Deus abençoar a sua família? Derruba o altar de Baal. Porque o altar de Baal era na casa de Gideão, irmão. Não estava em outro lugar, era na casa de Gideão. E talvez na nossa casa nós estamos erguendo altares a Baal. Sabia disso? São coisas que às vezes nós colocamos lá na tela para assistir, que é altar a Baal. São coisas que nós falamos, palavras que nós proferimos, que é altar a Baal. São roupas que vestimos, que é altar a Baal. E o Senhor está dizendo: derruba hoje o altar de Baal e edifica um altar de santidade ao Senhor, e você vai ver que eu vou te abençoar. Se coloque de pé, eu encerro aqui.